Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estou aqui mais uma vez para mais um papo de governança hoje com o Eduardo Bequim. Eduardo Bequim é CEO da Invest Paraná, que segundo o FDI Intelligence do grupo Financial Times, tem a melhor estratégia de atração de investimentos da América do Sul. Tudo bem, Bequim? Tudo bem, Maurício? Prazer Prazer é estar aí todo com meu, você. agradeço a tua participação, agradeço por ter aceito aqui meu convite. Bom, papo de governança, a ideia é a gente falar sobre governança, eu queria explorar um pouquinho contigo aqui, se na tua vivência nessa atração de investimentos, na captação de investimentos, você se deparou com situações em que a boa ou a má governança fez diferença. Sim, veja, eu acho que quando você está mexendo com atração de investimentos, você está mexendo com o sentimento de uma empresa, se ela vai vir ou não investir aqui no nosso estado, se a empresa vai ou não vai ampliar as suas instalações ou sua produção aqui no estado. A questão da governança é muito importante, né? Vamos falar assim, num passado muito recente, questão de uma semana, um mês, na verdade, né? Que há uma semana a gente está intensificando com essa empresa. E a empresa ontem, até na última reunião que nós tivemos no gabinete do governador, ela fez uma menção que ela está fazendo uma rodada em 3 estados e ela gostou muito da questão da governança, né? Que a Invest Paraná, né, a equipe toda, vem colocando pelo respeito com a questão do investimento, tá? E aí, quando eu coloco da governança, é que a gente tenta de certa maneira, entender o negócio de cada um. Tá? Tem uma frase aqui dentro que um dos diretores fala bastante, eu gosto dessa frase, dá o nome, né? O Jean, que fala muito essa frase, que é que a gente começa de manhã em pão e a gente termina no final do dia em avião. A gente vai de pão a avião no mesmo dia. Então, assim, é super importante a gente entender do negócio do outro. E só tem um jeito de fazer, é com boa governança, é entender, até mesmo para a gente poder falar não, tá? A gente fala, ó, desse jeito eu acho que não está certo, acho que o processo está errado, a gente tem que melhorar alguma Legal. coisa. Posso dizer então que a governança ela traz transparência e mais confiança se a decisão está sendo adequada ou não, certo? Perfeito, eu acho que você tocou num ponto muito importante, Maurício. Eu acho que quando você oferece, né, e você trabalha com uma boa governança, você está trabalhando com transparência, né? Hoje se fala muito em compliance, mas principalmente quando a gente está falando em benefícios, incentivos fiscais, estamos falando em escolha de áreas, a única empresa vai estabelecer. Eu acho que a boa governança traz isso, traz à tona essa questão do compliance, traz à tona da transparência toda do Legal. processo. E você tem exemplos assim de que práticas geralmente que são mais observadas ou até exemplos ruins eventualmente de alguma coisa que não estava muito bem estruturada na governança e que não, né, que fez com que o investimento não fosse para frente? Eu acho Veja, Maurício, eu acho que uma coisa muito importante, desde o primeiro dia que nós entramos aqui, tá, e isso não era uma prática muito, vamos falar assim, religiosa, era a questão de a gente estar fazendo a questão das atas, né? Eu acho que a partir do momento que a gente faz atas de todas as nossas agendas, a gente pode estar, de certa maneira, até muito descolado, a gente pode ser até um pouco informal, mas algo muito importante é a gente ter a ata e terminar a reunião com o to-do, né? Para estar bem claro quais são as atividades de cada um, que com isso a coisa anda. Ah, você me perguntou aí um mau exemplo de governança. Tem exemplos de má governança, principalmente quando as empresas, empresa internacional é campeã em fazer isso, tá? Por incrível que pareça. Ela tanto na parte de benefícios e incentivos fiscais, a gente precisa que venha alguém qualificado, né, para a questão tributária, alguém que entenda e que consiga traduzir para eles lá fora essa questão tributária, que é muito difícil. A questão tributária no Brasil não é para amador, né? A gente fala, o cara quando vem investir no Brasil não é coisa para amador. A pessoa fala assim, vê quem, qual a coisa mais difícil que você tem? Quando eu tenho que explicar o nosso regime tributário para uma empresa de fora. Aí é de ficar de cabelo branco, é de ficar nervoso, irritado.
E aí a empresa traz um tributarista, traz o seu contador, traz o seu controller, e normalmente a pessoa tenta ir para um lado que não é o lado, mas em outro estado dá para fazer, mas aí você tem que explicar, existe o CONFAS, o Paraná está no bloco de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no nosso bloco não tem isso. Mas por quê? Eu falei, vamos ler a lei, e aí você tem que dar um passo para trás e fazer a liçãozinha de casa com eles. Outro grande exemplo eu acho, de péssima governança, de má governança, é quando, por exemplo, a questão mais crítica que o tributário, tá, é a questão do licenciamento. Porque o tributário, a lei é clara, 1+1 é 2. Logicamente, o Paraná tem um Paraná Competitivo, que é um programa de atração de investimento, um guarda-chuva maravilhoso, mas é o seguinte, é muito cartesiano. Quando você vai para o ambiente ambiental de licenciamento, por mais que exista a regra federal, existem as regras estaduais, existem as regras municipais. Então, na verdade, não é muito cartesiano, mas são coisas que é o seguinte: se o teu empreendimento tem supressão vegetal, é um determinado linha de atuação. Se não tem supressão vegetal, é outra. Eu sempre imploro para as empresas contratarem boas consultorias. Graças a Deus não é uma, não é duas, não é três, mas existe aí uma, sei lá, uma dezena de boas empresas. E existem 10 dezenas de empresas com má governança. E aí, eu não preciso te falar, está feita a besteira, existe aquele ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto, e aí fica muito difícil de a gente corrigir aquilo que começou errado, aquilo que está com vício de origem, uma série de coisas, e isso implica na governança. Então, assim, quando a gente senta com uma empresa, principalmente uma empresa nova, a gente tenta colocar o passo a passo da boa governança, o quanto que isso vai economizar, primeiro, de tempo, que para mim é o mais importante, porque as empresas hoje correm muito atrás do tempo, elas deixam para tomar a decisão muito em cima do laço, e aí o que acontece? Quando o tempo é curto, o gasto do dinheiro começa a vir um pouco maior. Então, essa é vamos falar assim, é uma variável muito, muito importante, né, de tempo e dinheiro. As duas Excelente, variáveis. bom, até achei bem interessante que você colocou ali como uma das práticas, né? A primeira coisa que você falou foi a questão das atas. E isso para mim é bem interessante, por quê? Porque eu costumo bater muito na tecla aqui de que a governança não é só para grandes empresas, para companhias abertas, etc. E a elaboração de atas qualquer empresa pode fazer, né? É uma medida extremamente simples e que você realmente melhora muito a governança, a transparência, você formaliza, né? E outro ponto, quando você fala das leis, do conhecimento, né, tributário, ambiental, a gente fala muito de gestão de risco também, né? Então, como uma boa governança ajuda a dar um norte aqui para as empresas, né, de uma boa gestão de risco, conhecendo, né, aonde estão os riscos e como mitigá-los. E por fim, aqui é o último ponto que você falou do tempo também, né? Eu vejo muito isso também. Quando a gente estrutura bem as empresas, né, para passar por um processo de atração de investimento ou fusões e aquisições de modo geral, né? O quanto que uma casa bem organizada não só atrai, né, dá confiança para o investidor, como também, de fato, a gente passa pelo processo de forma mais rápida, né? De fato, quanto mais a gente demora num processo de investimento, maior a chance de dar errado, né? Até porque as coisas, a economia vai mudando, às vezes o cenário é dinâmico, né? E vai mudando, às vezes muda também mudam os fatores que levaram ao interesse no investimento, né? Sim, é bem interessante isso, porque hoje, né, como a gente tem o nosso leque de oportunidades, o nosso funil de trabalho, de leads e tudo mais, sabe que até as questões geopolíticas, tá? Eu te falo que em 2019 ela interferia de certa maneira, e hoje, quando você vai para as questões geopolíticas em 2025, elas estão muito mais próximas de nós, né? Estão muito mais próximas do poder de decisão e tudo mais. Então, você fala assim, pô, mas o que que isso tem a ver com governança? Tem tudo a ver. Por exemplo, hoje, se a gente está atendendo uma empresa da Rússia,
nós temos que entender o que isso pode interferir com a comunidade ucraniana que está aqui entre Curitiba, Prudentópolis. Então, assim, é uma coisa muito séria hoje essa questão quando você fala na boa governança. É entender, tentar entender com a governança quais são as pontas soltas. Numa matriz de risco, diminuir o máximo possível essa questão das pontas soltas ou dos riscos envolvidos num processo. Excelente. Bom, vamos falar de um bom exemplo, assim, o que seria uma governança redonda? Para onde que você vai olhar, além das atas, né? O que é o melhor cenário que já caiu na tua mesa, assim, né? Que você talvez tenha se surpreendido positivamente de uma empresa que talvez não fosse tão, é, né, com a aparência de ter uma governança tão boa e de repente quando você vai mais fundo já viu, se surpreendeu aqui positivamente realmente da organização e da governança. Olha, eu me surpreendi já positivamente quando a empresa ela vem extremamente estruturada, entendeu? Ela sabe o que ela quer, ela estudou o mercado, né? Seja o mercado brasileiro, ela estudou o mercado paranaense, ela vem inclusive com um time ou com algum membro do board da companhia, do conselho da companhia, que ele traz uma outra visão estratégica de médio e longo prazo, tá? Nós tivemos muitos bons exemplos. Praticamente há um ano e meio, nós mudamos um pouco a questão aqui na Invest, onde a gente separa muito o estratégico do tático, e com essa lição, e com esse, essa lição de casa que a gente fez aqui, a gente usa isso dentro da empresa. Então, por exemplo, estamos negociando com a empresa X. Então, eu e mais um diretor tentamos atuar junto com o conselho dessa companhia. Tá? A gente tenta entender o que está ali, o que está intrínseco, o que eles estão pensando, para onde que eles estão caminhando, enquanto outros diretores com um time de gerentes e tudo mais trabalham no C-level e no nível técnico para a gente tentar formular isso. Se sabe que isso tem mostrado um baita de um exemplo. Isso aconteceu sem querer há praticamente 2 anos atrás, quando nós fomos fazer uma viagem com o governador para fora e caiu no colo que eram 3 empresas que nós estaremos visitando. E uma delas, por uma casualidade positiva, eu acabei conhecendo um dos membros do conselho dessa empresa, que é uma multinacional, que está entre as 3, 4 maiores do setor dela a nível de mundo. E uma coisa muito legal que essa pessoa que é do conselho conseguiu me colocar junto com o governador e mais um diretor numa reunião com o time do conselho da companhia. E aí eu verifiquei que a reunião com eles, quando a gente sobe um degrau, é uma reunião muito mais estratégica, é uma reunião que a gente consegue avançar, tá? Mais na negociação, porque a gente consegue entender até onde essa empresa tem capacidade de investimento, capacidade de não estar só no nível do C-level. E aí a gente trouxe isso para dentro de casa, trouxe isso como uma lição de casa, trouxe isso para capacitar melhor o nosso time. Então, hoje o nosso time trabalha muito forte a questão da governança. Hoje a gente tem muito mais tempo se preparando sempre para melhorar a nossa governança. A gente sempre acha que a nossa governança pode ser melhorada aqui dentro, não só na questão das atitudes, não só na questão do nosso trabalho, mas questão de ferramentas. Então, quais são as ferramentas que estão faltando para nós para que a nossa governança seja mais efetiva? Tá? Então, acho que isso é um grande exemplo e a gente tenta extrair das empresas bons exemplos, coisas que a gente vira e mexe, a gente traz aqui para dentro das nossas reuniões, principalmente as reuniões de diretoria, bons exemplos que a gente verificou e que a gente vai incorporar isso não só na nossa governança, mas no trabalho que a gente vai ter junto com outras Excelente. empresas. Outro ponto que você traz daqui tem muito a ver com o que a gente sempre fala que governança é uma jornada, né? Então você vai ter sempre pensando em melhorias, né? Não é um produto de prateleira que você implementa e pronto, né? Já está com a governança 100%. Então isso é muito interessante também. É isso.
vamos falar assim, você tem os bullets, né? Você tem os bullets lá, tudo certinho, que isso aqui traz a boa governança. Mas a governança em si mesmo é uma jornada. Não adianta você achar que você vai começar igual você começou com a empresa A, você vai começar com a empresa B e vai terminar igual. As variáveis, né, que existem, aquelas variáveis que chamamos seres humanos, eles são imprevisíveis. Você pode usar algumas táticas de negociação, você pode usar algumas táticas básicas de governança e tal, mas, cara, o ser humano, ele é imprevisível. Então, é bem o que você falou, jornada. E eu tenho trazido aqui para o nosso time uma coisa muito legal, que é o seguinte: vamos ver quais são os erros do passado e sempre vamos lembrar dos erros que foram cometidos para a gente poder fazer erros novos. Erros velhos não são permitidos repetir, né? Mais ou menos daquela questão, puta, errar uma vez é permitido, errar duas vezes é burrice. Então, vamos trabalhar então o seguinte: os erros que a gente já sabe que foram cometidos e que isso claramente isso vai a uma má governança, claramente isso vai a uma má negociação, vão cometer outros erros. Esses erros não é permitido a gente Excelente, repetir. excelente. Bom, Bequim, vamos falar um pouquinho da Invest Paraná, até para contextualizar melhor tudo isso que a gente está falando, né, da tua experiência. Conta um pouquinho para quem não conhece, o que a Invest Paraná faz, como é que funciona. Beleza. A Invest Paraná, em 2018, quando o governador me chamou para estar olhando um capítulo do plano de governo dele, né? Em 2018 ele era candidato, né, ao governo do estado. Ele pediu para que eu tivesse um olhar muito forte para a questão do setor produtivo, né? O setor produtivo, a indústria e tudo mais. E uma coisa que era muito clara no Paraná, e que já despontava em outros estados, como Minas e São Paulo principalmente, já despontava no mundo inteiro, que existia uma agência que fazia muito forte a conexão entre o privado e o público. E, com isso, somado a um contrato que a gente fez com a Dom Cabral, né, que validou na sequência o plano de governo, que veio toda essa jornada de como deveria ser o trabalho, eles criaram a Invest Paraná. Existia já uma agência muito tímida, mas já estava funcionando, tinha bons resultados, principalmente com os municípios, não com a questão de atração de investimento, ela não tinha o peso que a Invest tem hoje. E a gente transformou essa agência, que era a APD, Agência Paraná de Desenvolvimento, transformamos na Invest Paraná, com um foco talvez menos de qualificação nos municípios, mas muito mais forte em atrair investimentos de fora do Paraná, investimentos a nível nacional, investimentos a nível internacional e principalmente, aí foi uma grande inovação e uma coisa que deu certo na Invest Paraná, levar a marca Paraná, o brand Paraná, para fora do Paraná, seja ele no Brasil, seja ele a nível internacional. Então, hoje, a marca Paraná é uma marca muito forte na questão de business, na questão de negócio, e há 2 anos a gente vem trabalhando muito forte na questão do turismo, tá? Que é levar o Paraná. A gente tem uma referência, um diamante, que é as cataratas, né, que é Foz do Iguaçu, que a gente tem, se a gente tem isso, vamos usar esse super trunfo. Então, a Invest Paraná é uma agência de atração de investimento, é uma agência que leva a marca Paraná lá para fora, que com isso a gente traz o quê? Traz não só investimento, traz turista, traz recurso. Então, assim, se você me perguntar, por em uma palavra, qual é o grande desafio, qual é a grande jornada da Invest Paraná, nós temos uma jornada em aumentar o nosso PIB. Então, tudo aquilo que nas entrelinhas serve para aumentar o PIB paranaense, isso faz parte do legado da jornada da Invest Paraná no nosso Excelente. estado. E além de atração do investimento, vocês têm um acompanhamento depois, até para ver se realmente. Tem, inclusive, é pauta constante a nível de Tribunal de Contas e tudo mais, que eles questionam. A gente já tem um programa chamado Aftercare, que é, ou seja, depois que existe a atração do investimento, existe um programa que a Invest Paraná ajudou a lançar, a gente faz um Aftercare para saber os indicadores, os KPIs, né, os famosos KPIs, o que isso está trazendo de novidade, o que isso está trazendo de aumento de renda, e lembrando, o que isso está aumentando o PIB paranaense.
Só que cabe às secretarias fins, né, trazerem mais dados e cabe a elas trabalharem. Por exemplo, eu vou te dar um bom exemplo nessa questão. É, nós gostamos, né, e é um foco do governador, isso está no DNA dele, que é levar investimento para áreas que nunca tiveram tantos investimentos ou não tiveram investimento nenhum e levar industrialização para o interior do estado. Existe um caso em Piên, que a gente começou a trabalhar com o prefeito Michael lá, e eu gosto de citar esse caso, porque além dele ser muito recente, questão de 4 meses, ele virou um case aqui dentro da Invest e virou um case no Paraná. A gente pediu para ele contratar uma pessoa que tivesse mais ou menos no currículo, que tivesse no seu DNA, alguém com a cara da Invest Paraná, que fosse um vendedor, que vendesse PIEM, que mostrasse o que PIEM tem de bom, o que PIEM tem de ruim. Não mostrar o que tem de ruim, mas tentar melhorar aquilo que tem de ruim para poder vender melhor PIEM. Bom, nesse caso, a gente deu algumas técnicas, a gente pediu para ele fazer o passo a passo, e ele descobriu que havia uma empresa incubada dentro da Arauco. Ele achou que essa empresa gostaria de investir no estado do Paraná, no Brasil, e que seria uma boa oportunidade. Cavocou, cavocou, cavocou. Quando ele chegou e trouxe a empresa aqui para a Invest Paraná e a gente começou a fazer a avaliação da empresa, fizemos uma checagem da empresa, o que nós descobrimos? Que essa empresa que estava sendo incubada dentro da Arauco e na cidade de Piên, nada mais nada menos, era uma das maiores fabricantes de pisos amadeirados e vinílicos da Europa. É uma empresa que detém do mercado europeu mais de 45%. No mercado brasileiro, mesmo sem ter fábrica ainda no Brasil, ela já tem uma representatividade aqui no mercado de mais de 40%. Bom, moral da história. A empresa, nós conversamos com a diretoria, fizemos as interações com o C-level da companhia, com o board da companhia, que foi comprado, nesse interim, foi comprado por uma outra mega empresa americana, se tornou uma gigante, é a número 1 hoje do mundo nesse material. E aí, a empresa está investindo na cidade de Pinhém, hoje, mais de 100 milhões, tá? Para Pinhém, isso nós estamos falando que investir mais de 100 milhões em Pinhém, uma cidade com menos de 15 mil habitantes, é a mesma coisa que você investir em Curitiba algo como alguns bilhões, algumas dezenas de bilhões de reais. Ou seja, a cidade hoje, nós estamos trabalhando junto com ela por uma questão de governança. São 250 novos empregos na cidade, porém, empregos altamente qualificados, com muito poder aquisitivo. Essa folha, em questão de 2, 3 anos, ela já tem um poder aquisitivo do mesmo orçamento do município. Então, a cidade tem que se preparar com governança, com escola, com posto de saúde, com posto de gasolina, com uma outra qualidade de vida, condomínios. Então, para quem não está nos ouvindo, também já estou dando uma grande oportunidade em Pinhém, região, até porque essa fábrica vai mais que dobrar de tamanho. Esses 100 milhões é só o inicial. Eu acredito que o investimento ao longo dos próximos 2, 3 anos vai mais que dobrar esse Excelente, investimento. parabéns, belo case. E até aproveitando então puxar o gancho aqui para quem quiser entrar em contato com vocês, qual que é a melhor forma de contatá-los? Como que se busca aqui? Como que faz essa ligação com a Invest Paraná? As nossas redes sociais, tá? Nós estamos no Instagram, nós estamos no X, nós estamos no LinkedIn, a Invest. Nós temos um site muito bom, que é o investpr.org.br. Nós temos um site, através dali do site, pode nos acessar, né? Pode marcar reunião comigo, reunião com qualquer uma das 3 áreas. Acabei não falando, a Invest Paraná ela tem 3 áreas. A área que é a área tributária, que ela se divide a gente busca empresas, vai atrás de empresas que ainda não estão aqui no estado. Nós temos a área tributária, que é aquela que analisa, a Invest Paraná é a porta de entrada de benefícios e incentivos fiscais. Então, praticamente ali é o core, é o coração da Invest. Nós temos uma outra área, que é a área internacional, que é a área que se preocupa em levar os produtos paranaenses, levar a marca Paraná para fora, para feiras e tudo mais. Então, aquelas pessoas têm que estar olhando aos nossos chamamentos. Normalmente, essas feiras que a gente faz internacional
custo zero para as empresas, tá? Então, é uma grande oportunidade. E tem uma outra área na Invest Paraná, que é a área VRS, que é das vocações regionais sustentáveis. Pô, a gente já cuida dos grandes investimentos, a gente já faz a nossa parte. Porém, tem uma parte que a gente tem que deixar um legado, que é aqueles municípios onde, de repente, ainda não tem grandes empresas, a gente mergulha nesses municípios que estão, por exemplo, do litoral. A gente vê o que eles estão fabricando lá, mesmo que ainda de maneira artesanal, para que a gente possa melhorar isso, para que a gente possa colocar qualidade, colocar valor no produto, desde do produto mesmo até a embalagem do produto, para a gente poder vender isso a nível nacional e nível internacional. Então, essas são as 3 áreas da Invest e a gente está à disposição de todo mundo que quer trabalhar, quer se inteirar de alguma coisa Tem aqui algum dentro do tamanho nosso estado. mínimo para fazer sentido para vocês? Não? Não, de verdade não. Nós aqui na Invest Paraná atendemos uma empresa com 2 funcionários, com empresas com 20, 30, 40 mil funcionários. Na verdade, atendemos uma empresa até com 900 mil funcionários, que é o caso da Tata Indiana e tudo mais. Então, para nós, veja, é aquela máxima. Nosso interesse aqui é aumentar o PIB do Estado. Logicamente, tem coisas que nós somos muito rápidos em falar, isso não dá para fazer, isso não é papel do Estado, a gente não vai conseguir atender dessa forma, mas a gente também diz, ó, dessa forma não dá, dessa forma vai dar. Então, acho que é isso que é a Excelente. nossa Bom, missão. Bequim, agradeço muito a tua participação. Passa rápido aqui nosso tempo. Eu agradeço, né, teu tempo, que eu sei que ele é bem precioso e bem escasso. Então, obrigado novamente pela participação. Nada, eu. E, por favor, sempre que tiver alguma dúvida, se as pessoas te mandarem algum questionamento, estamos aqui à disposição Um para poder abraço. responder. Abraço, cara.